Olá, cheguei! Professor Michel Silva, bem-vindo a mais uma aula. Isso mesmo, você está onde? Você não sabe? Você está aqui no canal do Instituto Humaniza, 19 e 29. Como toda semana, todas as quintas-feiras, você está aqui na aula do curso gratuito de psicanálise. O que é isso? Aula de psicanálise gratuita, você sabe. Eu já quero saber logo de começo, de onde você é e qual a sua aula. Porque toda semana nós falamos e repetimos o projeto, repetimos as aulas. Por quê? Tem pessoas, semana passada, na última aula, teve pessoas que estavam na primeira aula, tiveram pessoas que estavam na segunda, terceira aula, temos pessoas também que já conseguiram o seu certificado de participação, temos pessoas que estão na 20ª aula. Hoje é a 25ª aula. Meu Deus do céu! Já são 25 aulas com temas variados. Sextou, depressão infantil, ansiedade. Semana passada foi uma aula muito top. Para mim, porque foi um tema onde as pessoas estavam me pedindo muito. Eu falei sobre o luto, as fases do luto, os estágios do luto e foi muito bom. Escreva para mim mais uma vez o seu nome, a sua cidade e qual é o número da sua aula hoje. Tipo assim, ó, sou Fernanda, hoje sou do Maranhão, hoje é minha primeira aula. Hoje é minha segunda aula, terceira aula. Então você está aqui no canal do Instituto Humaniza porque você se inscreveu no canal. E você está participando hoje da aula do curso de psicanálise clínica, mas o curso gratuito. E no final das 15 primeiras aulas, você tem um direito a um certificado de participação. E a gente sempre coloca aqui, ó, o time vai colocar aqui para você. Ó, vamos ver se eu acerto hoje. Não, é essa mão aqui, ó. Esse é um certificado de participação. Mas, professor Michel Silva, pergunta que surge toda semana. Esse certificado serve para quê? Eu vou te explicar. Esse certificado serve para mostrar para você mesmo e para as pessoas que hoje você não é leigo, você não é qualquer um. Hoje você tem autoridade para falar de depressão, de ansiedade, para falar de luto, para falar de violência doméstica, para falar de abuso. Eu fiz uma aula sobre como identificar relacionamentos abusivos. Eu fiz uma aula sobre depressão infantil. Eu fiz uma aula também sobre marketing para psicanalista. Tem uma aula que é toda prática, como o que é ser um psicanalista. Então, já são 24 aulas. Com essa, são 25 aulas, onde eu te entrego ferramentas que eu uso na psicanálise, que eu uso no consultório, que outros professores aqui do nosso time usam também. E as aulas têm sido feitas através dos pedidos que chegam até nós, através de e-mail, através de mensagem, através do grupo. E outra coisa, deixa eu responder uma coisa aqui muito interessante. Tem pessoas entrando nos nossos 4 grupos do WhatsApp do Mente Renovada, dizendo que não está conseguindo, ser mentorado, ter consulta. Eu tenho que te pedir para você, sabe o quê? Um pouquinho de paciência. Porque tem muitas pessoas sendo mentoradas, muitas pessoas recebendo consultas gratuitas. E hoje nós estamos com uma fila de espera muito grande. E temos poucos profissionais. Hoje eu devo ter uns 20 profissionais. Mas nós temos 4 grupos com mais de 200 pessoas. Então nós não estamos conseguindo atender todos. Mas todos vocês serão atendidos. E outra coisa, você que não foi atendido ainda, mas você está com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, qualquer transtorno emocional, e você também que conhece alguém que está enfrentando esses transtornos, tem 2 formas da pessoa ser curada, aqui pelo Mente Renovada, ser ajudada. Uma é pelas consultas que recebe gratuitas e outra é pelas aulas. Tá com alguém com depressão? Envia minha aula de depressão. Eu tenho certeza que essa pessoa será ajudada. Eu tenho certeza. Você conhece alguém que perdeu alguém da família, tá triste, chorando? Manda minha aula sobre luto. Eu tenho certeza que vai gerar valor, essas pessoas vão melhorar, essas pessoas vão enfrentar, vão passar e vão vencer. Eu conheço uma criança que está passando com depressão infantil, está sofrendo de depressão infantil. Manda minha aula para lá. Eu tenho certeza. Sabe por que eu tenho certeza? Não é pretensão, não é marra, não é nada disso, não é altivez. É porque o que eu faço aqui, eu faço com amor, eu faço com carinho e eu quero gerar valor na vida das pessoas. Eu duvido se uma pessoa assistir a minha aula, sextou,
assistir, você já agendou o dia do seu fracasso e assistir Quem é Você na fila do pão? Eu duvido se você não sai da depressão. Vou contar uma aqui pro time. Sábado eu fui dar uma palestra na Ordem dos Pastores Batistas de Japeri. Eu fui falar um tema lá muito polêmico, eles me chamaram lá. Quando eu cheguei na aula, um dos pastores, um senhor, virou para mim e falou para mim, e aí, quem é você na fila do pão? Tomei um susto. Falei, mas como assim? Tomei um susto. Ele assiste lá de Japeri. Tipo assim, da minha casa até Japeri, deu, tipo assim, 50 quilômetros. Deu 1 hora de viagem. E ele assiste todas. Ele falou assim, não, mas eu não sei só essa não. Eu sei, você já agendou um dia no seu fracasso? Falei, caraca, sextou. Ó, e pastores tradicionais. Fez assim pra mim, ó. Sextou. Falei, meu Deus do céu. Então você vê que a internet tem esse poder de conectar as pessoas. Ó, já tem Humaniza, já tem Mente Renovada. É em Paris, Goiânia, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo. Tá estourado aí. Por quê? Eu faço com carinho. Eu faço com amor. Nosso time aqui se reúne todas as terças-feiras. Primeiro, para conversar, para ver o problema que as pessoas estão enfrentando, para depois escolher o tema. Então, é feito com amor, não é feito de qualquer forma. Eu não quero, eu já falei, eu não sou o... melhor psicanalista. Eu não sou, lembrei agora, ó, escuta isso. Eu não sou o melhor psicanalista do Brasil. E não tenho pretensão de ser. Mas eu sou um dos poucos que libera ferramentas toda semana, mas de forma gratuita. Eu não quero ficar rico com psicanálise, eu já tenho. Outra coisa, tem pessoas que falam assim, esse professor aí da Barba Vermelha, ele faz live porque ele quer ganhar dinheiro por causa disso. Eu não vivo de psicanálise não, gente, tá? Eu sou coordenador da psicanálise do Humaniza, eu sou psicanalista formado, eu atendo, mas eu sou professor de chão, de sala de aula. Eu sou professor concursado. Eu sou concursado da Prefeitura de Vassouras. Eu tenho meu salário. Eu faço isso aqui porque eu quero crescer, eu quero ajudar pessoas e eu vou atingir 100 mil pessoas. Eu não vivo de psicanálise. Eu sou professor, entendeu? Então muitas pessoas acham que eu estou aqui para enrolar, para encher linguiça, para depois te vender um curso. Não. O meu intuito verdadeiro é salvar vidas e fazer com que as pessoas tenham vontade de estudar psicanálise. Aí sim, se você quiser ser um psicanalista melhor do que eu não quero que você seja igual a mim. Porque se você for igual a mim, você vai ser mais um psicanalista. Não, eu quero que você seja melhor do que eu. Ó, eu já tenho pessoas, psicanalistas que estudaram comigo, que hoje eles têm consultório nos melhores bairros aqui do Rio. Eu fico feliz. Por quê? Porque eu sou o mentor. Para ser psicanalista tem que passar pela Humaniza, tem que passar pela Mente Renovada, tem que fazer o tripé todinho de Freud, mas eu passei na vida deles. Eu gerei valor. Eles podem amanhã ser o mais conhecido do Brasil, não querer me dar nem atenção. Não tô nem aí, porque eu não tenho medo de perder o amor de ninguém. Vocês sabem disso. Mas eles vão ter que falar um dia. Não, eu passei pelo professor Michel Silva. Eu passei pelo Humaniza. Eu passei pelo Mente Renovada. Então, eu não estou nem aí se você vai querer estudar comigo. Eu não estou nem aí. Eu quero gerar valor na vida das pessoas, tá? E tem umas mensagenzinhas que chegam, isso é coach, isso é aqui. Eu não estou nem aí. Eu estou aqui toda quinta-feira gerando valor. Hoje, quinta-feira, eu acordei 5h40 da manhã. Eu estou desde 5h40 acordado. Aqui na Humaniza, eu estou desde as 10 da manhã. Para quê? Para gerar conteúdo. Para gerar valor na sua vida. Beleza? Então pega seu caderno, pega seu tablet, pega sua caneta e nós vamos começar. Vou beber apenas uma água. Eu vou parar de falar porque eu não quero gastar minha voz toda. Eu quero falar sobre uma matéria. Calma aí, rapidinho. Hoje eu vou falar sobre mecanismo de defesa. Os mecanismos de defesa. O que é isso, professor Michel Silva? Mecanismos de defesa. Tá aí, você já está assistindo, já está vendo aí na tela a apostila. Os mecanismos de defesa. Vamos lá? Aí, ó. Escreve aí rapidinho para mim. Vou voltar aqui para ninguém copiar, para ninguém tirar cola. Escreva para mim. Você sabe. Alô, psicanalistas.
Alô, futuros psicanalistas, alô, profissionais. Eu só trabalho com profissionais de excelência. Eu só quero profissionais psicanalistas e futuros psicanalistas de excelência. Que eu veja neles que eles têm potencial de entrar para o meu time, para Mente Renovada. Se você acha que você não tem potencial, que você não é bom, faz um favor para mim. Vai para outra instituição, vai para outras aulas, porque no meu time, o meu time é o melhor. Vamos lá? Escreva aí. O que você acha que são os mecanismos de defesa que Freud determinou, que Freud aceitou, escreveu, ele encontrou isso na psique humana? Fala para mim, eu vou te dar 5 segundos. O que são os mecanismos de defesa? Hoje o negócio aqui tá chique, ó. Hoje o negócio aqui tá chique. Hoje tem vitamina de morango ao leite. Hoje tem abacate, vitamina de abacate. Deixa eu ver se tá boa. Deliciosa. Sem açúcar, do jeito que eu gosto. Vamos lá? Isso aí, beleza. Então, preste atenção. O que são mecanismos de defesa? O ego protege a personalidade contra ameaça ruim. Por isso, utiliza-se dos chamados mecanismos de defesa. Todos esses mecanismos podem ser encontrados em indivíduos saudáveis. E sua presença excessiva é, via de regra, indicação de possíveis sintomas neuróticos ou, em alguns casos extremos, sintomas psicóticos. Portanto, mecanismos de defesa são ações psicológicas que têm por finalidade reduzir qualquer manifestação que pode colocar em perigo a integridade do ego. Então, o que são os mecanismos de defesa? O que são isso? São defesas, isso se falando de psique, isso se falando de mente. São defesas porque se algo tentar, que alguma manifestação ou do id, se tentar colocar em perigo a integridade e o ego, a consciência do ser humano, esses mecanismos, isso eu estou falando de psique, esses mecanismos de defesa entram para quê? Para poder proteger, para poder defender. Por isso que se chama mecanismos de defesa. Então, muitas vezes, o ego, ele precisa o quê? Ele precisa defender a sua estrutura emocional. Então, o ego protege o quê? A personalidade contra todas as ameaças emocionais e ruins que chegam. Então, por isso que Freud denominou o quê? Mecanismos de defesa. Então, alguns indivíduos, isso acontece também em indivíduos saudáveis, tá? A maioria, em via da regra, existe sintomas neuróticos, né? Alguns sintomas psicóticos, mas isso são o quê? Mecanismo que a mente criou, Freud conseguiu identificar isso para proteger o ego. Aí tá aí, ó, essa imagem muito interessante, né? Ó, a fala, o ouvido e a visão. Vamos lá? Então, o primeiro mecanismo de defesa que eu quero falar para vocês se chama racionalização. O que é isso, a racionalização? É o processo de achar motivos lógicos e racionais aceitáveis para pensamentos e ações inaceitáveis. Então, o que é isso? Quando a psique humana ela entra num processo de mecanismo de defesa de racionalização, o que ela faz? Ela começa a achar alguns motivos lógicos e racionais para quê? Para pensamentos e ações que eram o quê? Inaceitáveis. Então ele começa num processo o quê? De racionalizar, de racionalização. Preste atenção aí. É o processo através do qual uma pessoa apresenta uma explicação que é logicamente consistente ou eticamente aceitável para uma atitude, ação, ideia ou sentimento por causa angústia. Então, não, por sentimento que causa angústia. Vamos lá. Usa-se a racionalização para quê? Para justificar comportamentos quando, na realidade, as razões para esses atos não são recomendáveis. Isso se chama racionalização. Alguma característica dessa vem muito da puberdade. Olha um exemplo de racionalização. Um aluno que não está conseguindo responder a uma questão diz:
Isso não é interessante de saber mesmo. Ou não respondi, porque não tive tempo de estudar, pois lá em casa fazem muito barulho. Ou seja, ele racionaliza uma resposta que, ao contrário daquilo que ele quer mostrar que é inaceitável. Então ele racionaliza e dá uma resposta para uma coisa que é inaceitável. Ele não tem desculpa para não estudar, mas ele começa a falar. E o que ele diz? Não respondi porque não tive tempo de estudar, pois lá em casa fazem muito barulho. Isso é uma coisa inaceitável. Ele pode ir para qualquer lugar e fazer, mas o que eles preferem? Racionalizar e trazer uma resposta para aquilo que é inaceitável. Então, isso se chama o quê? Um mecanismo de defesa chamado racionalização. O próximo mecanismo de defesa se chama repressão. O que é repressão? Sua essência consiste em afastar uma determinada coisa, seja ela um evento, ideia ou percepção do consciente, mantendo-a à distância no inconsciente, por ser algo potencialmente provocado de ansiedade. Estando no inconsciente, não traz ameaças. Porém, o material reprimido continua fazendo parte da psique, apesar do inconsciente e continuar causando problemas, ou seja, sintomas. Segundo Freud, os sintomas histéricos com frequência têm a sua origem em alguma antiga repressão. Algumas doenças psicomáticas, tais como asma, artrite, impotência, frigidez, úlcera e outras, também poderiam estar relacionadas com esse mecanismo de defesa. O que é isso? Repressão. As pessoas muitas vezes conscientes ou muitas vezes inconscientes, a maioria das pessoas inconscientes, o que elas fazem? Elas reprimem, elas seguram isso. Então, o que elas fazem? Isso pode ser um evento, isso pode ser uma ideia, uma percepção, ou consciente. Muitas, como eu falei, inconsciente, outras conscientes. O que elas fazem? Elas reprimem. Só que essa repressão pode causar o quê? Doenças psicossomáticas. E nós já demos um exemplo aí. Vou te dar um exemplo de repressão. Vou te dar um exemplo agora. Ó, quando a pessoa não se dá conta que está com raiva, mesmo que seja evidente pela fisionomia. Ah, você está com raiva. Não, eu não estou com raiva. Mesmo que a fisionomia dela fale que ela está com raiva, ela reprime. Ela não coloca para fora que ela está com raiva. Então isso é um exemplo de quê? De repressão. A pessoa, ela está com muita raiva, mas ela não admite que está com raiva. Mas a fisionomia dela demonstra que ela está com raiva. Isso é um exemplo de quê? De repressão. Beleza? Vamos lá. Agora outro exemplo de mecanismo de defesa. Projeção. O que é isso? O ato, isso é muito interessante, isso as pessoas fazem direto. Isso na faculdade, isso na escola, isso na consulta que você vai ter com seus pacientes, isso em todos os lugares, no trabalho as pessoas fazem isso. Projeção. O que é isso? O ato de atribuir a uma outra pessoa, a animal ou objeto, as qualidades, sentimento ou intenções que a pessoa recusa em reconhecer em si próprio, como sendo seu e, portanto, atribui, ou seja, ela projeta a outra. Exemplo, a pessoa fala assim, a minha mãe é muito autoritária. Ela esquece que ela é um modelo da mãe e que muitas vezes ela está querendo... A mãe vai ficar de modelo. Eu não vou dar exemplo da mãe, não. Outro exemplo. Senão vai ficar de modelo, isso é forte. Modelo não tem por onde correr de modelo. Geralmente nós somos modelo dos nossos pais. Vou falar outra pessoa. Michel, falo assim, aquela pessoa ali, ela é muito autoritária. Mas, na verdade, quem é autoritário sou eu. Então, para eu não aceitar esse meu jeito autoritário, o que eu faço? Eu faço uma projeção. Isso pode ser com pessoas, isso pode ser com animal, com objetos, sentimentos ou intenção. Eu mando para outra pessoa, mas na verdade eu estou fazendo uma projeção.
Isso pode ser usado em várias coisas, projeção. Então, vamos lá, voltando aqui. Projeção é um mecanismo de defesa através do qual os aspectos da personalidade de um indivíduo são deslocados de dentro deste para o meio externo. Além de que afirma textualmente que todos nós somos algo desonestos. Esta, na realidade, tentando projetar nos demais as suas próprias características. Ah, todos nós somos desonestos. Calma aí. Nem todos. Eu estou querendo projetar isso em alguém. Então, dizer que todos os homens e mulheres querem apenas sexo pode refletir o quê? Sua própria projeção. Ah, todo mundo só pensa em dinheiro. Calma aí. Isso pode ser uma projeção. Como todo mundo só pensa em dinheiro? Muitas vezes eu só penso em dinheiro e estou projetando nas outras pessoas para poder fazer o quê? Para poder atribuir a elas as minhas intenções, os meus sentimentos. Então, sempre que caracterizamos algo fora de nós como sendo mal, perigoso, pervertido, imoral e assim por diante, sem reconhecermos que essas características podem também ser o quê? Verdadeiras para nós. É provável que estejamos o quê? Projetando. Então, o que eu falo? As características ruins, maus, eu falo que na verdade são nossa, é verdade nossa, eu projeto onde? Em outras pessoas. Pesquisas relativas à dinâmica do preconceito mostraram que as pessoas que tendem a estereotipar outras também revelam pouca percepção de seus próprios sentimentos. Isso são dados fortíssimos. Muitas vezes, quando eu quero mostrar a vida do outro, muitas vezes eu estou escondendo e não quero revelar os meus próprios sentimentos. Então, as pessoas que negam ter um determinado traço específico de personalidade são sempre mais críticas em relação a esse traço, quando o veem nos outros. Entendeu? Muitas vezes, os meus traços eu vejo em outras pessoas, só que eu não quero aceitar. Isso é um mecanismo de defesa. Se chama o quê? Isso se chama projeção. Vou te dar um exemplo de projeção. Olha um exemplo. O marido infiel mostra a suspeita da fidelidade da sua esposa. Olha só. O marido infiel mostra a suspeita da fidelidade de sua esposa. Ou seja, ele projeta na esposa dele a infidelidade dele. Quando, na verdade, esse sentimento é dele. Esses traços é dele. Mas ele projeta na sua esposa. Isso se chama um mecanismo de defesa, o quê? De projeção. Muitas vezes consciente, mas também muitas vezes inconsciente. Você, futuro psicanalista, precisa prestar atenção nisso, porque muitas pessoas usam um mecanismo de defesa. E você tem que conhecer um pouquinho de cada mecanismo para quê? Para poder sinalizar para ela que ela está fazendo o quê? Ela está usando muitas vezes consciente, mas a maioria das vezes inconsciente, ela está manifestando um mecanismo de defesa. Outra coisa, deixa eu beber mais um pouquinho de vitamina, tá boa? Outra coisa, a identificação é outro mecanismo de defesa. O que é identificação? O próprio nome já diz, né? Identificação é a capacidade de ocupar lugares e posições psíquicas diferentes. Primeiro, há uma identificação para depois se formar uma identidade, que seria encontrar um eu livre de ligação com qualquer objeto. Ou seja, muitas vezes a nossa psique é diferente. Então, a identificação, o que ela faz? Ela procura um lugar, uma posição psíquica do quê? Diferentes para poder o quê? Viver bem. Então, a primeira identificação é o quê? É encontrar um eu, livre de qualquer objeto. O sujeito assimila um aspecto, uma propriedade, um atributo do outro e se transforma, total ou parcialmente, segundo o modelo desse outro. Em outras palavras, o indivíduo se identifica com o outro, uma pessoa, um objeto. Isso para fora de si, identificando com essa fantasia. Ou seja,
construir uma outra realidade psíquica. Esse conceito foi desenvolvido por Melanie Klein também, como parte de um fenômeno próprio. Aquilo que ela denominou de quê? Posição esquizoparanoide. Então, é a chamada identificação. Eu crio uma fantasia, eu me identifico construindo uma outra realidade psíquica através do outro. Vamos ver um exemplo de identificação? Exemplo. Quando o filho cresce e age da mesma maneira opressiva que os pais. Ou seja, o chamado modelo, a identificação. Isso é muito forte nas pessoas, mas isso também é um mecanismo de defesa. O próximo mecanismo de defesa, introjeção. O que significa introjeção? Significa incorporar para dentro de nós mesmos normas, atitudes, modos de agir e pensar, que são dos outros e não verdadeiramente nossos. É o oposto da projeção. Então, a projeção, você projeta o quê? Os seus atos, as suas atitudes em outras pessoas. A introjeção é o contrário. Incorpora para dentro de nós mesmos normas, atitudes, modo de agir, de pensar que não são nossos. Não, verdadeiramente não são nossos. São de outras pessoas. Isso é o que? Introjeção. Isso é um mecanismo de defesa também. Deixa eu te dar um exemplo de introjeção. Ó, exemplo. Quando está diante de uma pessoa importante e ela própria se atribui importância e brilhantismo pessoal, sem o ser, comuns nos quem? Nos puxa-sacos. Os famosos aspone, assessor de coisa nenhuma. São os aspones. Então, exemplo. Quando está diante de uma pessoa importante e ela própria se atribui a importância e brilhantismo pessoal sem o ser, né? Os puxa-saco. Ou seja, ela faz uma introjeção. Ela acha que ela é brilhante, ela acha que ela é boa, sem ela ser. Entendeu? Então, ela traz aquilo tudo que de outras pessoas para ela. Isso é introjeção. Outro mecanismo de defesa, deslocamento. Deslocamento. É um mecanismo psicológico de defesa onde a pessoa substitui a finalidade inicial de uma pulsão por outra diferente e socialmente aceita. Durante uma discussão, por exemplo, a pessoa tem um forte impulso de socar o outro. Entretanto, acaba deslocando tal impulso para um corpo, para um copo, melhor dizendo, a qual atira no chão. O que é o mecanismo de deslocamento? Você desloca, é uma defesa psicológica. Já viu aquela situação que você está conversando com a pessoa, você é nervoso, ou você soca a parede, ou você soca a mesa, ou você soca o chão, para quê? Para você não bater na pessoa? Então isso se chama deslocamento. Você desloca aquele impulso para outro objeto, para outra coisa, para outro pensamento, para quê? Para não chegar realmente a uma forma antissocial, a uma coisa antiética. Então isso se chama o quê? Deslocamento. É um mecanismo de defesa também. Vou te dar um exemplo agora, ó. Quando a mulher tem uma experiência ruim com o homem e diz que todos os homens não prestam. O que ela faz? Ela faz um deslocamento. Então, ela já manda todos os sentimentos para quê? Porque os homens não são bons. Então, isso é um deslocamento. Você desloca um pensamento, uma coisa diferente e já bota para outra situação. Outro mecanismo de defesa, negação. O que significa esse mecanismo de defesa? É a tentativa de não aceitar na consciência algum fato que perturba. Perturba o quê? O ego. Perturba a sua consciência. Os adultos têm a tendência de fantasiar que certos acontecimentos não são seus, de fato, do jeito que são, ou que na verdade nunca aconteceram. Então o que é a negação? É aquela tentativa
de não aceitar na consciência alguma coisa que perturba o seu ego, a sua consciência. Então, aquilo que me perturba, aquilo que me traz constrangimento, aquilo que me traz uma coisa ruim, eu tento entrar com o mecanismo de defesa de negação. Não, isso não é verdadeiro, isso não aconteceu. Então, isso é o quê? Uma negação. Vou te dar um exemplo de negação. Ó. Uma viúva coloca à mesa o lugar do seu marido e se põe a conversar com ele. Essa negação também entra no estágio, um dos estágios do luto, onde você nega, é uma negação, você negar, aceitar a morte de um ente querido. Então, olha o exemplo, uma viúva coloca na mesa o prato no lugar do seu marido e põe-se a conversar com ele, ou seja, ela nega. Isso é uma negação, isso é um mecanismo de defesa. Outro mecanismo de defesa, tá aqui, outro mecanismo de defesa. Conversão. Numa linguagem simples, seria a transformação de uma coisa a outra. No caso da psique X, corpo, significa a manifestação orgânica de um sintoma neurótico. Quer ver o exemplo? Ó, dores de cabeça, passa-se o problema da mente para o corpo. Aí já pode virar uma doença psicossomática. Ou seja, as dores de cabeça começam a ir para o corpo. Isso é o quê? Conversação. É uma linguagem bem simples, que seria a transformação de uma coisa em outra. Aquilo que era uma dor de cabeça passa a ser um problema da mente para o corpo. Aí o corpo todo já começa a sentir. A coluna sente, os pés sente, tudo já começa a sentir. Existe outro mecanismo de defesa. Escreve aí para mim enquanto eu bebo uma água e vou tomar um pouquinho do meu energético aqui, que é a vitamina. Escreva para mim aí. Você já passou por algum desses mecanismos de defesa sem saber? Você já viu alguém que usa esses mecanismos de defesa muitas vezes inconsciente? Escreve aí para mim, por favor. Vamos lá? Isolamento. O próximo. Isso aí, beleza, gostei. Distanciamento de uma pessoa ou objeto que causa desconforto por algum motivo ou isola um comportamento ou pensamento interrompendo qualquer ligação. Esse é o mecanismo de defesa de isolamento. Exemplo: um ladrão que rouba e não experimenta os sentimentos de culpa que estão ligados a esse ato. Outro exemplo seria um filho que, após a morte da sua mãe, fala com uma frequente e enorme naturalidade sobre a morte dela. Isso é o quê? Isolamento. A pessoa se isola daquilo que traz desconforto para ela. Ele se isola daquilo que traz qualquer ligação àquela situação. Outro mecanismo de defesa: inibição. O que significa essa inibição? Significa impedir uma função ou alguma conduta. A pessoa, ai, que vergonha, né? Isso é inibição. Vou te dar um exemplo. Então, a inibição é isso aí, o exemplo é isso aí, ó. Ai, que vergonha. Significa impedir uma função ou alguma conduta. É um mecanismo de defesa também. Ai, tô com vergonha disso, vergonha daquilo. Isso é um mecanismo de defesa. Outro mecanismo de defesa, o inibição mais simples. Anulação. O que significa isso? Ter ações que contestam ou desfazem um dano que o indivíduo imagina que pode ser causado por seus desejos. Fazer o inverso do ato ou do pensamento precedente, ou seja, a pessoa ela se anula, tá? Por causa de algumas ações, porque ela imagina que o seu pensamento, os seus desejos, as suas vontades, o que ele vai fazer? Ele vai ser, os seus desejos podem lhe trazer o quê? Prejuízos, pode te trazer problemas. Fazer o inverso do ato ou do pensamento precedente. Então, o que ele faz? Ele se anula, tá? Então, ele contesta ou desfaz para qualquer desejo que pode causar prejuízo a ele. Olha só o exemplo.
Fazer o sinal da cruz para afastar um pensamento pecaminoso. Então, o que a pessoa fala? Ai, que nem o homem. Aí eu olhei para aquela mulher bonitona e desejei. Ai, meu Deus, tá amarrado. Ou seja, isso é anulação. Fazer o sinal da cruz para afastar um pensamento pecaminoso. Isso significa o quê? Anulação. Outro mecanismo de defesa. Outro mecanismo de defesa para você aqui. Formação reativa. O que significa esse mecanismo de defesa? Formação reativa. Esse mecanismo substitui comportamento e sentimentos que são diametralmente opostos ao desejo real. Então, o que significa isso? Ele substitui os comportamentos que, na verdade, seriam os desejos opostos ao desejo real. Trata-se de uma inversão clara e, em geral, inconsciente do verdadeiro desejo. Através da formação reativa, alguns pais são incapazes de admitir um certo ressentimento em relação aos filhos. Acabam interferindo exageradamente em suas vidas, sob o pretexto de estarem preocupados com seu bem-estar e segurança. A chamada superproteção, né? Que nesse caso é uma forma de punição. O esposo, pleno de raiva contra sua esposa, pode manifestar sua formação reativa, tratando-a com formalidade exagerada, ou ser super bem tratado na casa da namorada pela mãe dela, mas sentir que a futura sogra detestou a visita. Isso é considerado o que também? Uma formação reativa. Isso é só o exemplo que eu estou te dando. Exemplo de formação reativa, que é a substituição de comportamentos e sentimentos. Ódio em amor e amor em ódio. Ou seja, essa substituição de sentimento que as pessoas fazem, muitas vezes inconsciente, algumas vezes consciente. Outro mecanismo de defesa, fantasia. O indivíduo concebe em sua mente uma situação que satisfaz uma necessidade ou desejo, que na vida real não pode, por algum motivo, ser satisfeito. Isso está cheio de pessoas aí que vivem de fantasias, porque na vida real ela não pode satisfazer aquele desejo por algum motivo. Então ela cria para ela fantasias, mecanismos de defesa. E tem pessoas que investem em fantasia e isso vende muito, né? Porque quem não tem fantasias, ele não consegue suportar todo o real, né? Então, isso é usado por algumas mídias aí. Então, olha um exemplo. Um homossexual que precisa manter o casamento e que, quando procurado pela esposa para o sexo, ele fantasia que está tendo relação homo e não hétero durante o ato. Isso acontece direto com muitos casais. Fantasias, né? Algumas positivas, outras totalmente negativas, mas isso também pode ser considerado o quê? E é considerado por Freud um mecanismo de defesa. Outro mecanismo de defesa, um também bem conhecido, é a sublimação. O que é a sublimação? Na impossibilidade de realização de um desejo, encontra um substituto aceitável, por meio do qual pode se contentar, ou seja, a pessoa ela vai sublimar. Ela não pode ter aquilo, então ela procura um substituto aceitável para se contentar. É aquela frase, né? Não tem tu, vai tu mesmo. É uma forma de deslocamento e um recalque bem sucedido. A frustração de relacionamento afetivo e sexual mal resolvido, por exemplo, é sublimado na paixão pela leitura ou pela arte. Ou chupar dedo ou chupeta para o bebê o faz se sentir como se estivesse mamando no seio da mãe. Isso é o quê? Uma sublimação. Exemplo de sublimação? Um indivíduo com alta agressividade pode se tornar um cirurgião para o que necessita cortar tecidos sem hesitação. É uma forma de socializar a sua agressividade. Então isso é o que? Uma sublimação. Ele acaba trocando algo, substituindo algo, um desejo, por outra coisa que é bem aceitável. Então,
Essa foi a nossa aula de mecanismo de defesa. Mas eu ainda quero falar sobre 2 temas a mais ainda. Deixa eu ver aqui para vocês. Eu quero falar sobre dois temas ainda. Deixa eu só procurar aqui, que eu já vou achar. Dois temas aqui. Você está aqui na nossa aula de psicanálise. Deixa eu ver aqui. Nós já estamos com 40 minutos de aula. Deixa eu só ver aqui. Essa aqui é uma apostila 1. Eu quero a outra apostila. Meu time me abandonou aqui hoje, gente. 1 minuto só. 1 minuto só. Essa aqui. Essa aqui. Vocês estão conseguindo aí? Vamos lá? Essa aqui. Eu quero falar ainda, eu acabei de falar sobre mecanismo de defesa, eu quero falar sobre relação terapêutica. Porque eu quero falar sobre transferências e contra-transferência. Preste atenção nessa aqui. São 2 aulas em uma, mecanismo de defesa e transferência e contra-transferência. Relação terapêutica. O que é isso? Qualquer psicoterapia é, acima de tudo, um trabalho de relação entre 2 pessoas. Preste atenção nisso. Como em qualquer relação, estarão envolvidos diversos fatores que podem levar ao sucesso ou ao fracasso de uma terapia. Nessa relação terapêutica, além de muitos outros, inevitavelmente se apresentam a aliança terapêutica, a transferência e a contra-transferência. Então, todas as vezes que você for atender alguém, todas as vezes que você tiver para atender uma pessoa, isso vai ter tem que ter entre vocês uma aliança terapêutica. O que é uma aliança terapêutica? É compreendida como uma relação dual, uma formação de compromisso entre 2 pessoas, uma união de forças em direção a buscar uma cura. Ou seja, a pessoa só vai conseguir ser curada através da psicoterapia, através da psicanálise, se houver uma aliança terapêutica. Deixa eu beber uma água aqui. Se houver uma aliança terapêutica entre o psicanalista e entre o analisado. Se não houver essa aliança terapêutica, não vai para frente a consulta, não vai para frente a mudança. Fundamenta-se no desejo consciente ou inconsciente do paciente de cooperar e na sua disposição de aceitar a ajuda do terapeuta na superação das dificuldades internas. Aí, quando não há essa aliança terapêutica, acontece aquilo que Freud identificou, a resistência. Quando um paciente tem muita resistência, ou seja, quando ele não consegue ter essa aliança terapêutica com o seu psicanalista, ele vai ter muitas vezes a proeminência e vai ter forte indício de quê? De entrar numa resistência e de não abrir. É estabelecida com base em uma experiência prévia, na qual foi possível interagir com outras pessoas, influenciada pelas imagens das pessoas por quem foi acostumado a ser tratado com afeição. Então isso vai interferir muito. Se os relacionamentos na infância, os relacionamentos que essa pessoa teve não foram legais, dificilmente ele vai conseguir manter uma aliança terapêutica. Tem então que ir com calma, com paciência. Então a aliança terapêutica remete às relações objetais na infância, né? Tratamento, como era tratada, como tratava as pessoas. Então espera-se quanto melhor essa aliança, melhores são os seus resultados. Porque se uma pessoa me procura aqui, um paciente me procura, e se eu consigo manter com ele uma aliança terapêutica boa, eu consigo mais resultados. Se eu não consigo, o paciente entra numa resistência, aí eu não vou conseguir esses resultados mais benéficos para a vida dele. Então, nenhuma análise pode avançar sem a formação de uma aliança terapêutica, racional e confiável. E seu estabelecimento é a primeira tarefa antes de que a neurose de transferência mais profunda possa ser facilitada. Ou seja, eu só vou conseguir êxito
caminhar com o paciente, você também, futuro psicanalista, você só vai conseguir caminhar com esse paciente se houver entre vocês uma aliança verdadeira, uma aliança terapêutica de verdade. Se ele te entender que ele precisa de ajuda e que você precisa dele, ou seja, é um precisando do outro. É aquilo que muitos psicanalistas falam. É aquilo que Bion falou, aquilo que Winnicott falou, de várias formas diferentes. É o Reviere, né? É o sonhar o sonho do outro. Isso é muito importante. Então, quando se fala de aliança terapêutica, se fala o quê? De uma mão de via dupla. Ou seja, o analista e o paciente confiando um no outro. Então, nessa aliança terapêutica, surge um processo chamado transferência. Porque Freud, quando ele vai criar a psicanálise, ele usa principalmente ali alguns fatores. Ele usa a interpretação de sonhos, ele usa a transferência. Para quê? Para criar as associações livres, para criar a psicanálise em si. Então, o que é transferência? Transferência é um fenômeno de todas as formas pelas quais que o paciente vivencia com o psicanalista. É experiências emocionais da relação analítica. Todas as representações, o seu próprio self, as relações objetais que habitam no psiquismo e os conteúdos psíquicos organizados como fantasias inconscientes. E cabe ao psicanalista perceber, distorcer e interpretar estas integrações de presentes com o passado, imaginário com o real inconsciente e com o consciente. Ou seja, Freud identificou o quê? Que a transferência que os pacientes faziam para ele, ou seja, a transferência de um relacionamento com o pai, com a mãe, com o esposo, isso era de suma importância para que houvesse o quê? Uma aliança terapêutica e para que houvesse uma cura melhor. A cura pela fala, que é o Tarco e cure. Outra coisa da transferência, olha só, a transferência desempenha um papel essencial no processo da relação terapêutica, onde as emoções inconscientes são expostas em sentimentos bons ou ruins, dirigida à figura do terapeuta. Então, o que se refere à transferência? Algo do passado dos nossos analisados, nossos clientes, nossos pacientes, que se repete, mas de uma forma totalmente irracional, na apresentação de quê? Da presença do psicanalista. Freud identificou uma vez, ele estava atendendo um certo homem, e esse homem sentiu raiva de Freud de uma tal maneira que ele partiu para cima de Freud. Mas ele partiu para cima de Freud por quê? Porque ele lembrou do pai. Freud lembrava o pai dele, que era autor. Freud era judeu, era muito tradicional, né? Tinha a sua postura. Então, o jeito de Freud lembrava o pai dele. Mas isso não foi ruim. Freud identificou o quê? Por Freud lembrar o pai dele, isso fez com que ele se abrisse mais, falasse dos seus sentimentos. Então, a transferência é muito importante para nós psicanalistas, vocês futuros psicanalistas. Se seus pacientes fizerem transferências para vocês, isso vai ser de suma importância para a cura deles. Aí entra a aliança terapêutica. Então, o analista se transforma no destinatário da repetição emocional que se opera no paciente, para obstruir as lembranças que ele, o analista, procura. Ou seja, muitas vezes eu sou o destinatário. Ele vai vir e vai lembrar em mim os sentimentos que ele lembrava do pai dele, ou de um amigo, ou de um irmão, ou de uma situação. Então, essa lembrança vai ser de suma importância para quê? Para a cura dele. Então, se falando de transferência ainda, se estabelece como resistência ao trabalho de investigação da análise, já que o paciente atua para não se lembrar das fantasias e experiências infantis. Ou seja, a transferência faz o quê? Faz com que facilite até essas experiências e fantasias da infância. Porque se ele transfere tudo aquilo que ele teve na infância para nós, psicanalistas, fica muito importante. Então, muitos argumentam que a transferência é uma barreira para uma terapia eficaz, contestada quando se leva em consideração que alguns conteúdos inconscientes não podem ser expressamente verbalmente, ou seja, não são expressos verbalmente. Portanto, o processo de transferência é valioso, é a única ferramenta para trabalhar com essas emoções. Freud identificou isso. Quando o meu paciente ele transfere as suas emoções todas para mim, isso me facilita.
Porque eu consigo fazer com que ele expresse verbalmente o quê? Todos aqueles sentimentos que ele tinha. Então, a transferência é de suma importância para nós. Agora, futuros psicanalistas, nós temos que prestar atenção em algo. A aliança terapêutica, transferência, é muito importante. Mas nós temos que vigiar, prestar atenção na contra-transferência. O que é a contra-transferência? A constante interação entre analista e paciente implica um processo de uma recíproca introjeção das identificações projetivas do outro. Pode mobilizar no analista, durante a sessão, uma resposta emocional, surda ou manifesta, sob a forma de um conjunto de sentimentos, afetos, associações, fantasias, evocações, lapsos, imagens e sensações corporais. O resultado de uma interação mediante a qual o inconsciente do analista põe-se em comunicação com o consciente do analisado, de acordo com Ziman, isso vai trazer muito problema. Freud foi o primeiro a utilizar a expressão contra-transferência. Porém, inicialmente conceituou como um fenômeno que atrapalharia a análise. Afirmou que esses sentimentos despertados pelo paciente, dentro do analista, e que faz efeito neste, seria uma prova de que ele estaria necessitado de mais análise. Ou seja, o paciente fazer uma transferência para mim é uma coisa muito boa para a cura dele. Mas quando esses sentimentos do paciente são transferidos para mim e eu faço uma contra-transferência, ou seja, eu transfiro para ele, isso dá ruim. Então Freud identificou o quê? Exemplo, uma pessoa transfere para mim uma carência, um paciente transfere para mim, o psicanalista Michel, uma carência que ele tem de carinho, de amor de alguém. Ou da falta de carinho do pai, ou da mãe, ou do esposo, ele transfere para mim, beleza, os sentimentos. O que eu faço? Eu faço uma contra-transferência. Eu pego esses sentimentos e transfiro também alguma carência que eu tenho para ele. Isso, para Freud, atrapalha muito o cuidado do paciente. E é verdade. E ele falou mais, quem faz contra-transferência direta precisa passar por análise de novo. É por isso que todo estudante de psicanálise, todo futuro psicanalista precisa passar por análises didáticas. Então, isso durou mais ou menos, essa concepção durou 40 anos. E na atualidade, os analistas consideram que os sentimentos contra-transferenciais podem se constituir como um excelente instrumento de empatia do analista diante do que se passa no mundo interno do paciente. Beleza. Mas tem que se tomar cuidado, o quê? Com a contra-transferência. Porque não é brincadeira a contra-transferência. Assim, a contra-transferência não se refere apenas aos sentimentos do terapeuta na sessão, mas significa a utilização da forma ampla da subjetividade do próprio analista terapeuta para a compreensão mais ampla e profunda do paciente. Augusto Cury fala uma coisa muito interessante que vai fazer alusão a isso aí. Ele diz no seu livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, que quanto mais um professor se expõe para os seus alunos, mais seus alunos se abrem com ele. Beleza. Mas é preciso tomar conta e ter o quê? Uma coisa dosada. Você precisa entender a contra-transferência e você precisa tomar conta da contra-transferência. Você pode sim transferir seus sentimentos para seu paciente para poder tratá-lo, mas você não pode, porque às vezes vai sair do controle. E se fizer uma contra-transferência errada, isso vai dar merda no futuro. Então, preste atenção nessa contra-transferência, tá bom? A contra-transferência não é mais considerada um empecilho ao andamento da psicoterapia. Não é empecilho, mas sim um recurso valioso que deve ser valorizado e utilizado na prática clínica, mas com muito cuidado. Antes, para Freud, a contra-transferência era um problema, mas para mim continua sendo um problema, mas pode ser utilizado também como uma solução, mas de forma bem dosada. Preste atenção, não brinque com contra-transferência. Use a contra-transferência ao seu favor. Eu já vi situações que psicanalistas eles fizeram a contra-transferência e isso causou muitos problemas. Então, aí na relação terapêutica, o terapeuta deve aceitar as particularidades positivas e negativas das pessoas que o procuram. Ele não está ali para julgar o cliente. Você não está para julgar cliente nenhum.
Aqueles que estão sofrendo e buscam terapia, provavelmente fazem porque são punidos de algum modo, em algum contexto da sua vida. A aceitação incondicional do terapeuta possibilita mostrar ao cliente que ele pode ser ele mesmo, falar o que ele precisa e não ser punido por tal comportamento. Isso é uma relação terapêutica, tá bom? Então, um aspecto importante da relação terapêutica é o vínculo. Cada cliente é único em sua maneira de se vincular. Cada um tem um jeito de manter a relação terapêutica, não vai ser igual a todos. O terapeuta deve estar atento aos seus sinais de vinculação, aos sinais do cliente, que vai transmitir sua experiência de vida a cada instante. Em muitas situações, o cliente faz relatos e revelações nunca antes compartilhados com ninguém. Preste atenção. Alguns poderão ter facilidade. Outros clientes demoram diversas sessões até conseguirem expor por completo a sua verdadeira queixa, tá bom? Então, é a relação terapêutica. Conclusão: o estabelecimento de uma aliança terapêutica depende dos fatores ligados à realidade externa, às características pessoais, à transferência e à contratransferência. A aliança terapêutica é extremamente dinâmica e varia de acordo com o momento da terapia ou da sessão. Beleza? A presença de uma aliança terapêutica de boa qualidade poderá ser independente dos conflitos e da gravidade dos sintomas do paciente. O terapeuta deve ter condições para adaptar-se às expectativas dos pacientes, assim como limitar as suas próprias. Por isso, nos primeiros estágios da terapia, a prioridade é cuidar do alicerce, que se pauta em confiança, segurança e confidencialidade. Isso nós temos na nossa matéria ética psicanalítica. Você precisa ter isso. Beleza? Chegamos ao final da nossa aula. Nós falamos sobre mecanismos de defesa e eu entrei com 2 assuntos que estão no mecanismo de defesa. Eu entrei com 3 assuntos, melhor dizendo. Aliança terapêutica, transferência e contra-transferência. Escreve aí o que você achou dessa aula. Escreve aí para mim como que você recebeu essa aula. Estamos chegando ao fim de mais uma aula. Hoje, como de costume, você está aqui ligado no nosso curso de psicanálise. Então, eu quero agradecer a sua presença. Você chegou agora? Escreve aí seu nome, sua cidade e qual a matéria que você está, qual a aula que você está. Você está na primeira, na segunda, na terceira, na quarta? Então, você pode estar aqui conosco. Mande aí as suas perguntas, mande as suas dúvidas sobre a sua aula, faça um feedback, fale se você tem gostado das nossas aulas, se essas aulas têm gerado valor na sua vida, gerado algum conteúdo, você tem mudado de vida. Eu, na medida do possível, vou respondendo todas as mensagens no YouTube, vou respondendo todas as perguntas que me são feitas. Quero te fazer um convite também. Toda terça-feira, às 12 horas, você tem um encontro, o almoço com o psicanalista super sincero, pelo Instagram do Instituto Humaniza. Vai lá no Instagram, Humaniza EAD, e você vai participar, pode participar, fazer perguntas sobre psicanálise, fazer perguntas sobre qualquer tipo de pergunta relacionada às emoções, sobre a nossa pós em psicanálise, sobre a formação master, sobre a análise didática, sobre estágio, sobre mente renovada. Você pode perguntar o que quiser, eu vou te responder de forma super sincera. Todas as terças-feiras, a partir das 12 horas, almoço com o super sincero, psicanalista super sincero. Anota na sua agenda aí. Temos também o nosso blog, o blog do Super Sincero, lá no site do Instituto Humaniza. Você coloca na internet Humaniza EAD, você vai lá no site, clica lá em cima e você vai ter lá o blog do Super Sincero. Mas como que é esse blog, professor Michel Silva? Você pode estar escrevendo artigos sobre transtornos emocionais, sobre depressão, qualquer tipo de artigo relacionado à psicanálise. Mande para nós que nós vamos publicar o seu artigo
no site do Instituto Humaniza. Você quer também conhecer melhor o nosso curso de psicanálise? Deixa seu contato aí, seu e-mail, e nosso time vai entrar em contato com você. Hoje é a nossa 25ª aula, tá bom? Então, eu te espero numa próxima aula e vem novidades por aí. Vem muitas coisas boas que nós estamos aqui preparando um time. Em agosto agora, o Clube Mente Renovada completa 1 ano de idade. E nós estamos aí preparando coisas boas para você. Beleza? Vou ficando por aqui. Te encontro numa próxima aula. Acompanhe nossas redes sociais. Me segue lá no Instagram, psicanalista Michel Silva. Segue também o Instagram do Clube Mente Renovada e o Instagram do Humaniza. A promoção. Qual a promoção de hoje? Do valor de 247 para 199. O valor? Ah, tem uma... Ai, eu fiquei esperando aqui a nova oportunidade de hoje. Ou não fala o valor, né? Não fala valor não? Não, acho que não. Não. Tem uma grande oportunidade para você. Quer saber? Eu vou te dar um código. Você quer saber da oportunidade? Você realmente, futuro psicanalista, você quer estudar psicanálise? De verdade? Eu vou te dar uma grande oportunidade. Mas eu não vou falar aqui não. Você vai entrar em contato com o nosso time ou vai deixar seu contato aqui. E você vai falar assim, eu quero a grande oportunidade que o professor Michel falou. Eu não vou falar em valores aqui. Até amanhã, sexta. Até sexta-feira, amanhã, você vai ter uma grande oportunidade, você vai se surpreender com essa oportunidade que eu vou te dar. Mas realmente só para quem quer estudar psicanálise. Se você quer só as ferramentas para aprender, para ajudar outras pessoas, tá? Você já estou te dando aqui as ferramentas pelo YouTube. Mas se você quer se tornar realmente um psicanalista de excelência, você quer que eu pegue na sua mão e caminho com você até o dia de você abrir seu consultório, entre em contato com o nosso time aqui, que eles vão te falar essa grande oportunidade. Fiquei sabendo disso agora. Mas eu não vou falar para você. Você vai saber essa oportunidade lá no nosso time. Deixa aí seu e-mail, deixa aí o seu telefone e ou você entre em contato e fala assim, eu quero a oportunidade que o professor Michel falou na aula de ontem, quinta-feira. Ou quando acabar a aula, você pode mandar aqui também que o time vai entrar em contato com você, mas é só até sexta-feira. Sexta-feira até às 19 horas. Não vai lá até meia-noite não. Até sexta-feira às 19 horas, que é o horário que o nosso time está aqui, você vai ter uma grande oportunidade, mas se você quer estudar de verdade. Se você não quer, você não é obrigado. Fica aqui nas aulas, pelo YouTube, mas não é obrigado. Agora, se você quer realmente se tornar um psicanalista de excelência, quer abrir um consultório, quer crescer na área, entre em contato com o meu time e vai receber essa grande oportunidade, tá bom? Hashtag Mente Renovada. Nos encontramos na próxima semana.